Boa noite a todos, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas. Amém, amados? Passaram bem a semana? Nós aqui no Sul passamos muito bem com o Senhor e com algumas temperaturas abaixo de zero. Tivemos neve, geadas, tivemos temperatura de 0 grau, de 0,2 negativo, 0,1, 1 grau. Glória a Deus, né? Isso é o Rio Grande do Sul. E é interessante porque tem toda uma geração que até dos nossos filhos que não tinham passado por invernos, dias de inverno tão frios. Mas eu me lembro que na minha infância era assim, era frio, bastante frio, o inverno era frio. E não era 2, 3 dias, quando que agora, nos últimos anos, a gente tem, no período do inverno, um ou outro dia, às vezes não dá uma semana de frio. E este ano não, este ano o inverno chegou com as características de inverno mesmo, né? De chuva gelada, de neve, o que vocês estão vendo na televisão é real. E conversando com a minha filha, eu comecei a falar para ela de quando ela tinha nascido, tinha caído uma neve muito forte, né? E aí fui falando de algumas lembranças. Mas, glória a Deus ao Senhor, amém? Que esses são momentos onde nós podemos demonstrar bastante solidariedade principalmente os moradores de rua, aqueles que estão em abrigos, né? E até quero agradecer a irmã Maria do Carmo, que enviou outro dia como se diz, um lote de mantas quentinhas, né? E nós temos distribuído já essas mantas. E amanhã a gente pensa em distribuir o restante. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração, Jesus Cristo de Nazaré. Oh Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo, Senhor. Entra na nossa casa, toma teu lugar de honra, Senhor. Declaramos o governo, domínio e a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus. Pedimos, Senhor, a presença dos teus arcanjos e anjos, sitiando e guardando esta casa, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, todos os nossos estados, a nação brasileira. Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante, guarda, guia e livre de todo mal os teus filhos, em o nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Senhor, faz o mesmo em toda a América do Sul, toda a América Central, em toda a América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, em toda a Oceania, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Queremos também apresentar todos os pedidos de oração dos nossos irmãos. Se houver no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curado em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de falar algo a respeito de esta semana, essas 2 últimas semanas, já faz no início do mês passado, todo esse mês de julho, que hoje já estamos nos últimos dias do mês de julho, né? Oramos todas as manhãs, às 5 horas da manhã, e este pequeno grupo, né, tem orado, as pessoas têm acordado, várias que moram em várias partes do mundo, né, Portugal, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Europa, África, né? Então os irmãos têm orado, e isso, gente, muito pode a oração dos justos, muito pode, tem muito poder, amém? Porque o que ora é que
Você lá no norte está orando, dos mesmos horários, né? Isso há um fortalecimento sobrenatural, espiritual e material. Porque nós nos fortalecemos, o nosso espírito é vivificado, então o nosso corpo se alegra, a nossa alma se alegra, nosso espírito humano se alegra no Senhor. Glória a Deus, queridos. E realmente, esses últimos dias, esses últimos meses, o Senhor tem falado que coisas terríveis aconteceriam ao mundo. E nós temos visto, né? Nós vimos calores terríveis no Ártico, no Alasca, na Rússia, em todos esses países que não estão acostumados com aqueles calores horrorosos, né? Inundações temporais, tufão, Alemanha, Bélgica, Suíça, na Europa, né? A China, a gente vimos de tudo no planeta. E nós aqui no sul, né, esse frio, digamos assim, extremo, né, que não estávamos acostumados. Pelo menos os mais novos nunca tinham visto, mas os mais velhos, como o meu caso, já tínhamos passado por alguns invernos bem frios, principalmente quando éramos crianças. E eu lembro que quando eu tenho uma memória de quando eu era criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente saiu de manhã, não sei onde que a gente ia, e a gente botou, a nossa mãe deu um lencinho de tecido para nós amarrar aqui não tinha touca, né? Então amarrava aquele lencinho. E é interessante que a gente caminhando de chinelo de dedos, né? Em cima daquelas gramas branquinha de gelo, a gente ia caminhando e ia quebrando ela assim, só que doía muito os dedos da gente. E aí, quando a gente passava pela água, então uma parte dos riachinhos assim ficava aquela camada superficial de gelo, aí a gente pisava ali, quebrava, só que dentro dava uma sensação térmica de quente, de calor, então era gostoso. Então a gente ri, né? Aqui em casa todo mundo ri. Eu sempre digo, o dia que eu botar meia, a coisa tá feia. Que não costumo ter muito frio nos pés. Mas, amados, e eu fiquei lembrando, imagina que, vamos dizer assim, vamos pegar a Alemanha. A Alemanha é um país já bem estruturado, com sua economia bem firme e todo o resto que você sabe. E passou por essas chuvas, essas inundações, que as coisas da natureza, amados, alcança a todos. Não é apenas na casa do pobre, do necessitado, do morador de rua, mas alcança a todos. Conforme a sua violência que vem da natureza, alcança a todos. Não é porque tem carro ou não tem carro, se é um casebre ou se é uma casa muito bem estruturada, diante da fúria, da manifestação da natureza, dos poderes da natureza, nós não somos nada. E Deus muito se apresenta no meio da fúria da natureza, como se diz, no meio das coisas, dos fenômenos naturais, não é verdade? Porque, olha, eu estava olhando, assistindo nas notícias, e realmente como se diz, é assustador. É assustador uma noite inteira caindo neve, as fotos do Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, parecia Europa, não parecia no inverno, não parecia ser o sul do Brasil, ser um país tropical, não é verdade? Apesar de que nós estamos, os estados do sul são os que primeiro recebem os ventos que vêm da Antártica, né? E é muito interessante isso, porque nós somos o primeiro. Então imagina, se está frio aí em São Paulo, no Rio, no centro-oeste do Brasil, tanto imagina o que era aqui no sul, né?
Mas glória a Deus. É como se a gente toma muita sopa, toma muito café, muito chimarrão, né? Para se manter aquecido. Então, queridos, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, e a tua destra me salvará. Salmo 138, 7. E realmente, no meio da angústia, andando, quantas pessoas, amados, foram acometidas de grandes angústias por esses últimos dias. E não pode se dizer que foi só no país X ou no país Y, não. Foi em todo o planeta, com maior ou média intensidade. Não podemos dizer que foi com menor intensidade, não. As intensidades dos fenômenos foram grandes e médios, não foram pequenos. Imagina no Japão, quando deu aquela inundação, que as pessoas dentro dos trens, a água já estava na cintura delas. Imagina que terror, né? Alguns morreram. E eu fico pensando, meu Deus, o dia de angústia pode se apresentar em questão de horas. Né? Em questão de horas pode aparecer nuvens, trovoadas, chuvas torrenciais, células potentes de chuva, né? E aí? Mas por que eu estou falando isso? Porque nesses momentos, amados, até aqueles que nunca falaram de Deus, nem se lembram que Deus existe, o seu íntimo, a sua alma, o âmago da sua alma clama pelo Criador. E as pessoas dizem, meu Deus. A gente percebia em japonês, em alemão, em tudo ali, em tudo que é língua, amados, as pessoas estavam, my God, meu Deus, my Lord, my Lord. Então, queridos, glória a Deus, porque nós podemos, o Senhor nos avisa sempre antes. Se alguém não tinha entendido durante todos esses meses que o Senhor tem falado, então prestem atenção, porque o Espírito Santo fala, porque Ele está aqui, porque Jesus clamou, rogou ao Pai. Quem é o Pai? É o Deus Criador de todos os céus, de todos os universos. E acho muito bonito de ver, cada dia mais, a gente ver as descobertas do universo. Aquilo que tem se descortinado com essas sondas espaciais, né? Cada vez mais mostra que nós só vemos pequenos, como se diz, pontinhos dentro de um universo que faz parte de vários outros universos. Isso me parece bobagem, né? Mas Deus é poderoso, queridos. E ontem a gente estava ouvindo que de quarta para quinta-feira a previsão era de uma intensa geada. E eu fiquei pensando, puxa vida, minha horta tá tão bonitinha lá, minhas alfaces, minhas rúculas, meus repolhos, minhas ervilhas, tá tão bonitinho. Aí eu fiquei pensando, será que eu tapo, será que eu não tapo? Então, quem quer arriscar? Agora vamos trazer para a nossa vida. O Senhor tem falado, os dias difíceis virão, né? Sejam santos, se santifiquem, orem, me busquem, jejuem. E quantos estão pensando assim, será que é para mim? Mas se for para mim, Deus tem que falar comigo. Sabe que Deus usa a mula, né? Usa várias pessoas, mas a gente, né? Aí eu fiquei pensando, já aprendi que se o Senhor está falando, eu posso não estar sentindo nada, não estar vendo nada, mas se Ele falou, eu já, Senhor, peço perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que eu tenha cometido contra Ti, Senhor. Apaga, Senhor, todas as minhas transgressões, os meus pecados, e lava-me com o Teu sangue, e mais branco do que a neve serei, em nome de Jesus. Eu vou, por acaso, ser como dizia o vovô, ignorante ou idiota
de ficar pensando, não vou fazer. Não deve ser para mim, deve ser para o irmão que está assistindo, a irmã que está assistindo. Não, quando o Senhor fala, é para todos nós. Crendo, vendo ou não vendo, crendo ou não crendo, você vai arriscar e dizer assim, eu não vou fazer, não vou orar. Não vou fazer isso, esses doidos aí. Deus sabe, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu preciso. Ele sabe. Mas quem mais ganha é o filho que pede ou o filho que nunca pede nada? É o que pede. E quem é que pede? É filho. Porque quem tem dificuldade de ser filho nunca pede nada ao pai. Às vezes é o orgulho, às vezes é o ciúme, às vezes é a raiva, às vezes é o sentimento de negligência, às vezes é o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição faz com que os filhos nunca peçam nada aos pais. Mas glória a Deus que nós temos um pai. Querendo você ou não, nós temos um pai. Então, amados, o Senhor fala qualquer coisa eu quero dizer, mesmo que parece que não é. Se Ele está falando, é porque é. Então, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim, na minha casa, na minha família, o teu querer. Que a minha mente consciente, subconsciente e inconsciente estejam ligados ao teu Espírito Santo. Que eu não seja um rádio de válvula que ora pega, ora não pega. Que eu não seja, que é um exemplo disso, nas Copas de 1970 no México, onde eu morava, tinha só um rádio de válvula. E aí, conforme o vento pegava, então tu não sabia se quando ia, parecia que ia ter gol, tu não sabia se teve gol, se não teve gol, se o Brasil ganhou, se não ganhou. Por quê? Porque cortava a transmissão por causa daquelas antenas, daquele rádio que era de válvula. Então, que não seja você um rádio de válvula, né? Que nós venhamos ser um celular, que o nosso corpo todinho é feito de células ósseas, células sanguíneas, todo tipo de célula. Então, que as nossas células da nossa alma, do nosso espírito, sejam radicalmente ligados ao trono de Deus, a Jesus Cristo, e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é o recheio. A coisa mais importante entre Deus Pai, Deus Filho e nós é o Espírito Santo. É aquele que está no nosso meio, aquele que habita em nós. Quando nós invocamos Jesus, uma fagulha do Espírito Santo, porque foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não foi o vizinho, não. As orações do seu pai, da sua mãe, da sua família fizeram com que brasas vivas do altar do Senhor foram amontoadas na nossa cabeça. Cabeça é o quê? Mente, mentalidade, né? E isso faz com que quebra os ensinamentos humanos, as fortalezas mentais, espirituais, negativas, elas vão quebrando, ruindo. E o Espírito Santo que te convence, que me convenceu e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? As nossas orações, amado, tem gente que quer converter alguém da sua família. Você não vai converter. Não. A tua oração vai fazer a diferença. Vai. Porque quanto mais você orar, mais brasas vão estar no alto da cabeça natural e espiritual do teu ente querido, do teu familiar, dos teus amigos, dos nossos amigos. E isso, amados, faz diferença, faz muita diferença. Aí tem um dia lá que dá o estalo. De repente, todas aquelas filosofias caem por terra, todas aquelas estruturas mentais desmoronam, porque o Senhor da vida, simplesmente o poder do Espírito, o fogo do Espírito, simplesmente fez ruir
queimou todas aquelas folhas secas, né? Todo aquele lixo de ideologias, de pensamentos, de ensinos humanos que não geram nada. Amém? Então, amados, e eu fiquei pensando, observando, gosto muito de observar o ambiente, o ambiente que eu quero dizer, o ambiente geográfico, né? Observar para que lado que está o vento. Existe, inclusive, tinha na Bíblia, fala de uns das 12 tribos, uma delas tinha o dom de saber os tempos das coisas. É muito interessante isso, né? Então, se no Antigo Testamento tinha isso, Deus também nos dá. Não é verdade? E eu lembrei agora que hoje ainda estava ouvindo que teve um terremoto também lá no Alasca, né? Todo mundo já deve, com risco de tsunami. Então, quer dizer, os sinais, amados, nós temos que ficar atentos. E o nosso pessoal que participa das nossas células lembram que eu falava que o Espírito Santo só me lembrava daquela manada de elefante que atravessou toda a China do sul e só parou quando chegou no norte. E não havia nada que os fizesse parar. Como a gente tem que prestar atenção, né? Temos que prestar atenção. E olha tudo que aconteceu no planeta. E talvez aconteça outras coisas, né? Então, queridos, significa o seguinte: estejam prontos, estejam atentos. O dia de amanhã a Deus pertence. A princípio, se eu não estivesse de folga amanhã, eu ia para o meu trabalho. Mas o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o que pode acontecer no nosso dia, mas a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito está na mão do Senhor, sob o domínio e o controle do Espírito Santo de Deus. A sua vida está assim? Ou você ainda está servindo a Deus, crendo em Jesus, mas sob domínio de quê? Filmes, jogos, problemas com sites pornográficos, que hoje é uma das maiores pragas que existe dentro do meio cristão, né? Tu vê que pessoas pedem para orar, tu vai orar por ela e tu já percebe direitinho quais são as amarras espirituais que elas têm. E aí a pessoa não abre o coração, e aí tu tem que chegar e dizer: olha, Deus me mostra isso, isso. Mas o que quer dizer isso? Olha, amados, por que caminhos você tem andado? Caminhos lícitos ou caminhos ilícitos? Então, olha, as armadilhas do diabo são muitas. Vamos dizer assim, as armadilhas deste mundo são muitas. E cada vez mais ela tem se multiplicado. A astúcia tem se multiplicado. É algo muito, muito impressionante. Mas, por outro lado, Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, fala, alerta, nos diz. O Senhor faz tudo isso, queridos. Então, eu sempre digo, nós não podemos ser surdo naturais, espirituais, tendo ouvidos perfeitos. Amém? E não esqueço, diz Senhor, tem orações, amados, que as pessoas às vezes falam assim: Senhor, eu quero que aconteça tal coisa, Senhor, para que eu entenda que este é o sim para mim fazer tal coisa. Então, amados, quando você for orar coisas importantes, que você precisa de respostas, ore no teu pensamento. Ore em línguas para quem tem dom de línguas, e no teu pensamento apresente ao Senhor a tua petição. Por quê? Porque o inimigo não pode ouvir o teu pensamento. Ele pode tentar influenciar o teu pensamento, tanto que o inimigo lança pensamentos, palavras no ouvido como na primeira pessoa, a ponto de você achar muitas vezes que é você que está pensando. Mas aí você precisa aprender a botar uma lupa, um filtro. Esse pensamento, da onde que vem esse pensamento? Esse pensamento é de Deus ou é do inimigo?
Não, não é de Deus. Então, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu não sei de onde está vindo essa seta, mas tu sabes. Então, dá ordem aos teus arcanjos e dá uma surra nesses demônios e leva tudo para o abismo no nome de Jesus. Amém? E tem uma outra coisa também que é uma coisa mais moderna. Nem tão moderna assim. Que isso já existe há muitos anos, né? Há milhares de anos, que é a manipulação, a influência via ondas, né? Via internet, via telefone, principalmente a internet, né? Por quê? Porque que é um exemplo disso, pessoas jovens que têm o hábito de jogar virtualmente. Eles jogam tanto, né? Ao ponto de que eles podem ser cooptados em qualquer momento para jogar em qualquer lugar, mesmo não estando na frente de um computador. Por quê? É como que se como é que se diz, um programa, a realidade virtual é criada dentro da sua própria mente e ela entra no jogo a hora que ela quiser. E isso que eu estou falando, amados, eu sei disso há muitos anos. Sei, e tivemos experiências, né, com uma pessoa que ele era um grande jogador aqui no Brasil, talvez um dos maiores, não sei. E quando ele foi para o quartel, na categoria dele ele era um dos maiores. Na categoria dele ele era um dos maiores, segundo a minha filha. O que aconteceu? Quando ele foi para o quartel, né, fisicamente, que ele tinha que servir o exército, o que aconteceu? Ele, aqui, na cabeça dele, né, já estava pronto, e ele levou um susto, porque agora, entre a realidade virtual e o natural, não tem diferença, porque a mente não consegue, o cérebro não consegue saber a diferença. Então ele precisou de oração. Daí eu me lembro que eu até ri, né? Eu disse, agora ele quer oração. Tudo bem, eu vou orar. Porque realmente, amados, dentro da mente dessas pessoas, elas não precisam mais de ter um computador físico para jogar, para se conectar. E a gente sabe que essa influência ela é negativa, muito negativa em várias áreas. E isso tudo faz parte dentro do projeto para ter para uma nova ordem mundial, né? Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares e ouve tudo. Não há nada que passe despercebidos aos olhos do Senhor. Nada. Absolutamente nada, amados. Nada. O que está sendo feito debaixo da terra, o que está sendo feito dentro de um cofre, o que está sendo feito dentro de um fosso de elevador, não importa. Nada fica oculto. Nada, absolutamente nada. E o inimigo não tem esse poder. Então ele precisa, como se diz, ele precisa cooptar pessoas, principalmente os jovens, né? Então o jovem, a juventude que não lê, que não sabe da sua história, que não aprendeu a ter discernimento, que não aprendeu a ler, a analisar, ver, né, somar, contar, é fácil de ser manipulado. Muito fácil. Porque muitos estão embriagados com o vinho das redes sociais. O mundo caindo, né, se desestruturando, tudo se desestruturando e o prazer aqui na ponta dos dedos. Não? E isso é muito sério, amados. Isso é o pior ópio. Isso é a pior droga. E gerações no planeta inteiro estão dessa forma. Eu não sei se vocês vão lembrar que na Olimpíada de Londres, eu não me lembro se foi, acho que foi na abertura, não lembro agora se foi, acho que foi na abertura, onde eles mostraram as famílias dentro de uma casa, só que ela era uma casa transparente.
Se você quiser, depois você olha lá isso. E todo mundo conectado no mundo inteiro. As paredes, elas não existiam. Virtualmente elas não existem, porque as ondas passam. Então o filho sentado no local, conectado com alguém lá no outro lado do mundo. A filha conectada não sei aonde, assim. O pai, a mãe. Ninguém conversa, ninguém brinca, ninguém ensina, ninguém compartilha. Não existe uma comunhão. Cada um com os seus prazeres, né? Com os seus amigos virtuais, porque quando tu precisar de um amigo, não tem, porque eles não existem, eles não estão perto de ti. Né? Amigos de palavras, é fácil ser amigo dos irmãos que moram lá na Austrália, lá no Japão, né? Aqui, escrevendo. Mas como que eu vou ser amigo deles, como se diz, humanamente, fisicamente? É uma amizade que na hora que tu precisa, se tu não tem Jesus, se tu tem Jesus, ela vai orar por ti, mas e se não tem? Então, quer dizer, de nada serve, só números. As pessoas hoje estão sendo movidas pelo quanto que elas ganham de likes, né? A gente sabe que isso é uma... à medida que você ganha mais certinhos ali, faz com que o teu vídeo seja visto, seja como se diz, recomendado, não é verdade? E, queridos, eu fico pensando, meu Deus, como é que está a tua recomendação? O que o Senhor tem falado de ti? Quantos likes você tem aí, hein? A gente tem que começar a pensar sobre essas coisas, amados. Precisamos pensar. E se tem uma coisa que o inimigo gosta de fazer, é nos acusar do nosso passado. O nosso passado já foi enterrado, já foi cravado na cruz do Calvário. Se você tem se mantido fiel ao Senhor, ou se você vira e mexe, pisa, escorrega, mas se levanta, não aceite andar, quando você escorregar, que você cair, que você ter um lapso, não fique no chão, levante-se, porque o Senhor está com a mão estendida. O que acontece com as pessoas? Muitas vezes elas ficam ali olhando para elas próprias e recebendo, curtindo o tempo, aquele pecado, aquilo que o fez cair, fico ali curtindo, fico ali, sabe, lambendo aquela coisa toda. Não é tempo disso, amados, porque nisso aí, essa distração pode muitas vezes nos levar à morte espiritual, né, ou à morte física. Então precisamos estar atentos, muito atentos, porque o inimigo gosta de fazer assim: tu vai louvar, tu vai falar a palavra de Deus hoje, mas tu nem orou, olha só, tu nem tem jejuado direito, olha só, você tem feito isso, tem feito aquilo. Ele é o acusador. E o Senhor disse que, e aí, amados, o que a gente tem que ver? O que o Senhor diz de nós? Que nós somos vasos, né, nas mãos do verdadeiro oleiro. E se o Senhor quiser quebrar, Ele quebra, Ele moe e Ele faz tudo novo. E, amados, não seja, nós não podemos, o vaso não diz para o oleiro: faça-me quadrado, faça-me redondo. Não, é o oleiro que dá a forma ao vaso. E todas as vezes que você tenta se moldar naturalmente, você se quebra. Porque quem tem o dom e quem tem a autoridade para nos moldar é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Amém? E, amados, é maravilhoso. Tu já pensou, sendo você, sendo eu, o que era, o lixo que fui, né? Andava em atoleiro de maldição, em atoleiro de pecado, e o Senhor estende a mão e não diz assim: vem cá, seu fedorento, vem cá, seu pecador, vem cá, seu sei lá o quê.
seu bêbado. Não, ele já vai, venha, filho, eu te chamo, eu que te escolhi. Tipo, tu olha até para trás, né? Será? É comigo que tá falando? O Senhor que te escolheu. Aí ele diz, não foi tu que veio a mim, foi eu que te atraí a mim, porque eu o conheci quando tu ainda era massa informe, quando tu não era nada, não tinha forma nenhuma ainda lá no ventre da tua mãe. Aí eu pergunto, que pensa eu que sou para ficar questionando o Senhor e dizendo, não, eu não posso, o Senhor não pode me usar porque não sei o quê, porque eu não sinto, porque eu sinto, eu deixei de sentir. Não, eu tenho que andar por obediência, amados, porque essa é uma das maiores armadilhas que o inimigo tem feito, e muitos têm caído e caído para a morte, porque quando você ouve isso, você começa a se entristecer e você começa a ficar gelado, frio, quando tu vê, só sobrou as cinzas. Amados, que você não venha ficar nessa situação. Nós não podemos, nós temos que, Senhor, eis-me aqui. Se alguém está falando algo que tu não está entendendo, Senhor, eu não estou compreendendo o que esse irmão, que esse pastor, que esse líder, que essa líder, seja lá o que for está falando, mas me revela. Me dá o entendimento, me dá o discernimento e a revelação da tua palavra. Fala comigo através da tua palavra, fala comigo em sonhos, né? Me dá o entendimento, o discernimento, e o Senhor faz, amados. Porque olha só, sendo nós tudo que éramos e aonde estávamos, o Senhor nos chamou de filho, Ele nos resgatou e Ele quer nos usar como vasos de honra. Não quer nos usar que o inimigo nos usava como um pinico, né, como um lixo. Não, o Senhor quer nos usar como se diz, como um vaso, para que Ele possa usar com sabedoria, com entendimento, para levar a água para os sedentos, porque nós temos água viva. Jesus é água viva, para levar alimento para aqueles que têm na alma fome, amados. A palavra do Senhor diz que nós temos fome e sede da palavra do Senhor, porque essa angústia, esse não sei o que fazer, não sei para que eu nasci, não sei isso, não sei aquilo, isso é a nossa alma que carece do conhecimento de Deus, né? Porque isso é uma alma que não tem identidade. Quando não tinha Jesus, não conhecia o Senhor, nós éramos uma alma sem identidade. Quando nós tivemos o encontro com Ele, né, ouvimos e aceitamos, dissemos, eis-nos aqui, Senhor, perdoa-nos porque somos pecador, sou pecadora, terrível pecadora. Eu lembro, amados, quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia e pensei, meu Deus, como é que nós ainda estamos vivos? Porque tudo isso aqui, eu, meus amigos, minha família, tudo que disse que não podia fazer, a gente fez tudo isso e fazia. E cada vez se embrulhava mais, porque nós não conhecíamos os fundamentos e os propósitos da nossa criação. Os motivos pelos quais o Senhor nos fez. Amém? Não é para ser lixo, não. É para coisas grandes, tremendas, coisas simples, coisas graciosas, né? No Senhor. E Ele, amados, Deus não vai contra a sua palavra. Ele precisa, a pregação do evangelho não é através de anjos, mas através de pessoas. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Amados, a tua família, tu não fala nada, só ora. Abençoa. Deus te abençoe. Ah, não, hoje não sei o que, sabe? Ah, essa comida tá ruim, não sei o que. Ai, perdão. Ah, me desculpe, mas a próxima vai estar ótima. Ah, você chegou atrasado hoje, realmente, eu me atrasei, mas me desculpe, amanhã já vou corrigir isso. Amados, nós mudamos o vértice, porque o inimigo não quer que você diga, que você reconheça nada de errado, nada que você tem feito de errado, nenhuma atitude errada. O inimigo quer que você se defenda, minta e faça como se diz, se justifique. Quer saber quando uma pessoa não tem razão? Que ela está totalmente fora
ouça ela 2 segundos quando ela começa a se justificar. Não porque isso, porque aquilo. Eu sempre digo, não se preocupe em me convencer. Vê se isso que tu está falando, vê se você convence Jesus, não eu. Quando eu me justifico demais, eu não preciso, amados. Eu só me justifico quando eu não tenho razão, quando eu fico dando desculpas. Amém? Pega uma aguinha para mim, Mi. Então, amados, talvez essas palavras você não goste muito, mas elas são necessárias. Elas são necessárias e eu não posso fingir que o Senhor não me mostrou isso. Voltando aqui então para essa semana. De quarta para quinta tínhamos uma previsão de uma geada muito forte. Mas eu não queria que as minhas verduras, que aquilo que eu plantei lá, no meu jardim lá, eu costumo dizer que a minha pequena hortinha é o local onde mais o Senhor fala comigo, mais me ensina, é algo muito tremendo. Ele fala em todos os momentos, mas ali tem sempre tem algum lugar na sua casa ou algum momento que é onde você fica mais, como é que se diz, sensível, com o coração mais aberto, o espírito mais aberto para ouvir. Amém? Então, e eu pensei, vou ter que comprar uma lona. Mas eu não quero comprar aquelas lonas pretas, porque aquilo lá, daí tem que tirar cedo da manhã, porque senão o sol não pega. Vou comprar uma amarela. Aí comprei, pedi a ajuda da minha filha. Colocamos lá, né? E hoje pela manhã, queridos, quando eu levantei, quando eu abri a porta de casa para sair, porque eu saio 5h50 de casa, 6 horas por aí, era um gelo na rua que imediatamente começou a doer as mãos. Eu disse, nossa, eu assim, obrigada, Senhor, porque nós botamos a lona ontem. Aí eu pergunto, de que adianta, o que isso tem a ver com a palavra do Senhor? Ela quer ir na rua. De que adianta o Senhor falar e se você não ouve a advertência dele? Se eu não tivesse, eu tinha ouvido a previsão, mas e o Senhor colocava isso no meu coração, e se eu não tivesse feito? Ou muitos dizem assim, Deus cuida. Aí você diz assim, por que queimou? Por que caiu geada? Por que aconteceu aquilo? Mas o Senhor te falou. E aí? Então, eu vou dizer para você, graças a Deus eu ouvi o Senhor. Isso é uma coisinha simples, amados, mas tem muitas outras que eu estou querendo dizer o seguinte: quando o Senhor fala, não pensa assim, não, isso aí não é para mim, é para minha filha, é para o meu fulano que tinha que estar aqui. Não, é você que está aqui, é você que está aí, é você que precisa ouvir isso. Então, não sejamos obedientes às advertências do Senhor. Eu lembro que às vezes eu ia no mercado e vinha bem assim ao meu coração, meio assim, leva sal. E eu pensava assim, não, mas sal tem ainda. Ou então, leva cebola. Gente, eu ficava com uma raiva de mim quando eu chegava em casa e não tinha. Um dia eu me brinquei com o Ayrton, tive que pedir umas 2 vezes para o Ayrton. Foi umas 2 vezes no mercado e o senhor disse, leva sal, e eu não levei. Ainda bem que tinha o vizinho ali, você pode me emprestar um pouquinho de sal aqui, porque é idiota aqui não ouviu o Espírito Santo. Aí eu pergunto, mas alguém pode dizer, mas o que o Espírito Santo fica mandando tu comprar isso, comprar aquilo? Amados, ele nos ensina todas as coisas. E por que ele mostra essas coisas simples? Para quê? Para que quando ele te falar algo grande, você não duvide. Porque lá nas coisas pequenininhas ele diz para ti, leva sal, leva cebola, leva leite, leva ovos, bote gasolina hoje. Mas ainda o tanque está quase cheio. E o senhor mandou, mas é que tu não sabia que ia aumentar a gasolina naquele dia, né? E aí vai. E ele fala coisas simples para que nas coisas importantes, quando ele falar contigo, você não duvide.
Então, fiquei muito feliz ainda que quando saí assim aquele gelo, assim, parecia que estava entrando num freezer. Eu assim, glória a Deus, deu para ver lá que a lona estava lá fazendo assim e as verduras não morreram. E assim somos nós, queridos. O Senhor nos adverte e a gente vai lá, peca, faz muitas vezes só de pirraça, né? E fica depois queimado, se queima, fica com ferida, fica, como se diz, decepcionado, entristecido, porque não esqueça uma coisa, o mesmo que te dá justificativa para fazer a coisa errada é o primeiro que te acusa, porque tudo aquilo que é feito no oculto é anunciado dos telhados, não é no oculto que é anunciado, não é anunciado nos telhados, o próprio inimigo faz isso, e você fica lá daí, ai, mas por que eu fiz isso, por que não sei o que, blá blá blá, mas eu sou isso, mas será que eu perdi minha salvação? E aí começa aquela churumela, né? Então, vamos deixar de sermos crentes, cristãos com labirintite. O que significa? Crente com labirintite? Como é que tá hoje, irmão? Ah, tá mais ou menos, tá assim, porque isso... Ora tá bem, ora tá mal, e assim tá sempre assim. Não. A nossa postura tem que ser, como é que tá, irmão? Na luta, mais firme, olhando para frente, para o alto e me fortalecendo no Senhor. Amém? Desculpe que tem uma cadela aqui querendo participar. Ei? Derrubou o sistema. Ô, dona Jael. Ih, caiu, mano. Como que ela derrubou? Ela bateu lá. Bateu no fio e derrubou. Tá indo, não sei se o pessoal tá ouvindo. Aqui tá parado. Mas a imagem tá... Dá uma olhada. Então, queridos, um cãozinho derrubou o sistema. Foi Jael. Vai pra tua casinha, vai. Que já? Ó, tá trancado. O Ayrton sabe fazer isso melhor do que eu. Eu não sei fazer essas coisas. Entendeu? Tentando reiniciar. Glória a Deus, aleluia, né, dona Jael? Ela veio aqui. Então vamos avisar aqui. Estou tentando outra. Ai, Michele, ela quer água, descobri. Por isso que ela veio no meu copo. Tá, já te dei a água. Vai pra tua casinha. Vai. Tá abençoado, em nome de Jesus. Tchau. Casinha agora, já. Casinha. Já casinha. Queremos pedir desculpa, queridos, porque a nossa cadelinha veio até mim aqui, ficou batendo aqui, se enroscou nos fios ali da câmera e do computador e veio de novo e caiu tudo. Mas glória a Deus. Olha só, se um bichinho que não fala, o que ele fala a gente não compreende, né? A gente não compreende a língua do cachorro. Vem e tenta e demonstra que ele está querendo alguma coisa. Me chamou a atenção. Que daí caiu tudo, daí enquanto estava arrumando aqui, ela vinha e de novo e subiu aqui. Aí eu olhei, me veio que ela queria água. Daí fui lá, dei água para ela, aí tomou água. Disse, puxa vida. Então ela sabe a quem pedir a água, né? E nós também, amados, temos que saber a quem nós pedimos, a quem nós nos dirigimos, a quem. Então não fiquem se acusando, não fiquem se vitimizando, porque boa parte das coisas as pessoas perdem porque ficam se vitimizando, ficam lá lambendo as suas feridas. Você não é cão para lamber ferida, viu? Porque Jesus, ele é o bálsamo de Gileade, ele tem a cura para todas as nossas feridas. Ele se fez maldição no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abundância é algo, amados. Tenta imaginar
algo 10 vezes, 100 vezes melhor do que é a tua vida hoje. Então a abundância do Senhor é muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? Então vamos, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em João. João 12, versículo 12. Aqui fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem no nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Amados, quando você invocou Jesus, quando Jesus entrou no teu coração, na tua alma, no teu espírito, quando Jesus entrou na tua família, na tua casa, foi a entrada triunfal de Jesus. Amém? E ele entrou, assentou-se sobre um jumentinho. Um jumento, amados, ele é o quê? Ele é um animal de carga. É um animal de forte, né? E é muito interessante isso. Preste muita atenção, queridos. Quando Jesus entrou triunfalmente nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, houve muita festa. A nossa alma festejou, o nosso espírito, o espírito humano da pessoa glorificou a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando há festas no céu, quando um pecador se converte. E ele veio com um jumentinho, porque ele é aquele que levou sobre si o nosso peso, o nosso jugo, porque o jugo dele é leve e suave. Amém? Ele não coloca carga, porque ele já levou toda a carga. Ele já levou todo o peso, já levou toda a acusação. Tudo que havia contra nós, ele já levou na cruz do Calvário. Amém? 15. Não temas, ó filha de Sião. Então vamos dizer, não temas, ó Pedro. Não temas, ó Maria. Não temas, ó os nomes que estão, das pessoas que estão participando, os que ainda vão participar. Não temas. Não temas, ó filha, não temas, ó filho. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Amados, quando o Senhor veio para a minha vida, para as nossas vidas, nós estávamos mortos. Nós estávamos numa sepultura do mundo. E o mau cheiro era terrível, queridos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
Amados, quando se planta um grão de trigo, vai dar um pé de trigo. Quantos grãos de trigo vai dar esse pé? Muitos. O mesmo com o arroz, o mesmo com o milho, né? Tu planta um, mas nasce quantos? Quantas espigas nascem de 2 a 3 num pé de milho? Com quantos grãos? Muito interessante. Então, 500 grãos numa espiga, eu acho. Não sei quantos grãos, não faço ideia. E Jesus respondendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, amados, toda vez que tu servir o Senhor, Deus te honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha que coisa mais tremenda, amados. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Glória a Deus. Na cruz, né? E dizia isto, significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Luz é Jesus, amados. Jesus é luz. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados, quantas pessoas amam a glória de homens? Quantas pessoas ficam dando glória a ministérios, né, a nomes de ministérios, a líderes humanos, e não estão dando mais a glória devida a Deus, a Jesus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim,
Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém, amados? Glória a Deus. Que coisa tremenda, amados. Coisa tremenda, realmente. Jesus já levou sobre si todo o mal que havia, todo o decreto de juízo, tudo que havia de mal sobre os moradores deste planeta. Agora, estabelece essas bênçãos, essa herança positiva é dada a todo aquele que invocar o nome do Senhor, se converter dos seus maus caminhos e seguir a Jesus. Então, queridos, você pisou na bola hoje, agora há pouco, peça perdão. Peça perdão, perdão, perdão. E se você está pedindo perdão de boca porque você não sente arrependimento de Senhor, me perdoa porque o meu corpo, a minha alma tem gostado do pecado, mas eu, Senhor, sou uma nova criatura em Ti, então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e eu não posso voltar ao vômito, eu não posso comer o vômito. O Senhor não nos chamou para comer lixo, amados. O Senhor nos chamou para comer o melhor desta terra, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Todo aquele que comer deste pão não terá fome, e todo aquele que beber da água da vida não terá sede. Porque tudo que o teu âmago, da tua alma, do teu espírito necessita saber, Ele nos dá. Ele nos dá. E Ele fala, porque nós servimos, nós seguimos a um Deus vivo, a Jesus, ao Espírito Santo que nos conduz. Amém, amados? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Deus amado, eu quero apresentar todos os nossos irmãos que estão participando, Senhor, deste encontro, todos aqueles que têm passado dificuldade, todos aqueles que o inimigo tem acusado do passado, todos aqueles, Senhor, que têm estado adorando as suas lamúrias, as suas desgraças, as suas... como se diz, as suas tristezas. Senhor, nós pedimos perdão em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, pela murmuração. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de firmeza, Senhor. Perdoa-nos pelo ânimo doble, porque ora estão de um lado, ora estão de outro. Não, nós temos que ser firmes, ainda que com os joelhos tremendos. Nós temos, Senhor, eis-me aqui, eu me levanto, eu escolho caminhar para Ti, eu escolho seguir os Teus mandamentos. Passo os céus, passo a terra, mas as Tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir na minha vida, elas irão se cumprir na minha família, no nosso meio, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra-se em nós o Teu querer. Senhor, unge as nossas mãos, Senhor, a nossa mão direita, a nossa mão esquerda, Senhor. Senhor, unge os corações. Oh, Senhor, faz uma
cura profunda, Senhor. Arranca toda a raiz de amargura, Senhor. Seja queimada, Senhor, em nome de Jesus. Todo sentimento de injustiça, Senhor, toda falta de perdão, porque toda vez que eu digo que perdoo, mas eu continuo me sentindo injustiçada, significa que eu não perdoei. Nós abrimos mãos de sermos injustiçados, nós abrimos mão da falta de perdão, nós abrimos mãos da injustiça que sofremos, das feridas que sofremos, porque Jesus já levou sobre si. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, lava-nos profundamente, que a nossa mente consciente, subconsciente, inconsciente, que a nossa alma, o nosso espírito, ossos, juntas e medula, seja radicalmente curado, seja radicalmente alinhado, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por todos os dons espirituais, Senhor, os dons são para nos equipar, para nos ajustar, nos alinhar e andarmos firmes aqui nesta terra, olhando para frente e para o alto, em nome de Jesus. De onde me vem o socorro? Oh, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão nas prisões. Visita, Senhor, todo aquele, Senhor, que está em locais, Senhor, de grande aflição. Aqueles que moram na rua, Senhor, aqueles que estão longe dos seus familiares, que moram em outros países. Muitos nunca mais poderão, Senhor, retornar às suas casas, à sua terra natal. Ah, Senhor, há muitas famílias, Senhor, onde uma parte da família é de uma religião e outra de outra, e onde há, Senhor, em países onde não há liberdade religiosa, Senhor, guarda-nos, Senhor, mantenha, Senhor, a liberdade religiosa nos nossos países, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Então, meditem nessas palavras, sabe? Pega aquela lupa lá e olha, Senhor, de tudo que eu ouvi hoje, me mostra, Senhor, quais são as partes, quais são as coisas que tem me feito, Senhor, a ser vacilante, né? O que tem me feito andar como um bêbado, com labirintite, olha para cá, olha para lá, olha cá, mais cai do que anda. Amém? Então, que Jesus ricamente nos abençoe, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, que Jesus cure radicalmente todo aquele que estiver enfermo, porque começa a declarar, o cérebro, amado, ele é estimulado. Então, quando você diz, eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu acho que é isso, é aquilo, o quê? O teu cérebro recebe isso e começa a colocar tudo aquilo que tu está falando, porque em partes falamos, em parte profetizamos. Então você declara que o teu corpo, que você é saudável, que o câncer já foi embora, porque na cruz Jesus já levou sobre si, que a tua medula produz sangue em excelência, combate tudo que é enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Então, fique na paz do Senhor, tenha um fim de semana abençoado. A paz do Senhor. Boa noite a todos.